Paralisia por análise. Eu gosto muito de ouvir essa frase em espanhol, que fica parálisis por análisis. Eu ouvi essa frase a primeira vez num treinamento que eu fiz chamado Seminários Insight. E refleti muito sobre isso porque acontecia mais, mas ainda acontece bastante comigo. É aquela sensação quando a gente fica petrificado de tanto pensar, que a gente pensa demais, racionaliza demais, imagina demais, fica muito aqui no cérebro, no mental e não entra em ação, não age, fica ali paralisado. Por isso que é uma paralisia por análise. Parece até nome de doença moderna, né? Paralisia por análise. E talvez até seja. Se a gente for olhar a palavra em inglês para doença, que é disease, sem facilidade, a gente pode interpretar assim. É quando a gente dificulta a nossa vida, quando a gente não flui na vida. Se a gente pensa demais, fica muito no mental, a gente não está de fato vivendo, porque viver é se mover, é movimento, é ação, é engajamento. Meu nome é Camila Tomazelli, sou terapeuta empresarial e estou aqui para contribuir com você. É um prazer ter você aqui comigo. Esse conteúdo está disponível no Substack, que é onde eu escrevo. Tenho começado a escrever, que é muito legal. Está aqui no podcast no Spotify, em versão áudio, e também no meu canal do YouTube em versão vídeo. Então, que bom que você está aqui comigo. Depois me deixa saber se você gostou desse conteúdo e quais outros conteúdos você gostaria de ouvir por aqui, ver por aqui. Me segue se você ainda não segue, compartilha o conteúdo aí com as pessoas que você gosta. Vamos lá? Obrigada! Então, paralisia por análise. Quem nunca já se sentiu assim, parado na vida, de tanto pensar? É aquele famoso e se? Mas e se não der certo? Mas e se eu for julgado? E se as pessoas não gostarem? E se eu fracassar? E se? O e se é um problema quando a gente olha com esse viés mais negativo, né? De todas as desgraças que podem acontecer, de tudo de errado que pode acontecer. E ele nos impede de florescer, de criar, de manifestar a nossa qualidade, aquilo que nós somos, quem nós somos, através do que a gente escolhe realizar como ofício, o nosso trabalho, mas também nas nossas relações. Quantas coisas nós deixamos de dizer, de compartilhar por medo, porque a gente ficou preso ali nos nossos pensamentos, pensando demais no que poderia dar errado se a gente falasse o que a gente está sentindo, falar o que a gente está pensando. Já aconteceu isso com você? Comigo já, bastante. Esse negócio de ficar esperando também a ocasião perfeita, se sentir pronto, pronta, né, para entrar em ação, entrar em movimento, faz com que a gente perca muito da nossa vida, porque o nosso tempo, ele é limitado, escasso. Então, onde a gente está colocando o nosso foco, a nossa atenção, ou seja, a maneira como a gente está usando o nosso tempo, é a maneira como a gente está escolhendo viver, usar esse recurso que é limitado e tão precioso. Será que a gente está gastando tempo demais raciocinando, mentalizando, questionando, duvidando, dando atenção aí para os medos, para as inseguranças? Reflete um pouquinho aqui comigo, se isso faz sentido para você. Eu gosto muito de uma frase que o John Roger traz nos seus ensinamentos. Quem quiser saber mais, pesquise no msia.org. É um movimento espiritual
não é ecumênico, ou seja, não é de cunho religioso, embora a gente esteja falando aí de espiritualidade. E ele traz muitos ensinamentos profundos, assim, que eu gosto muito. Tenho aprendido com ele desde 2009. Essa frase diz assim: o universo premia a ação. E é muito significativo. Isso quer dizer, é muito semelhante àquela frase, eu não sei se é atribuída a Buda, quem que é, mas diz assim: caminha e o caminho se abrirá. É muito semelhante a essência, né? Se a gente está petrificado de tanto pensar, a gente não está florescendo. E se a gente não está florescendo, a gente está definhando na vida. Vamos olhar para isso com mais cuidado, com mais carinho. Para que eu floresça, para que eu tenha resultados, para que eu tenha feedbacks na minha vida, eu preciso me mover. Eu preciso me envolver com a vida. Me colocar em ação, em engajamento com a vida. A minha vida, a vida que eu escolho. E isso engloba ali, né, os relacionamentos, o nosso trabalho, as nossas amizades, o nosso papel aí como cidadão, enfim, nossa família e a gente mesmo. Será que você está esperando o momento perfeito para agir? Está esperando mais uma formação, mais um conteúdo ali que você acredita que você precisa estudar para que você possa entrar em movimento? Eu já fiz muito isso e eu posso dizer para você que não é muito bom, não ajuda. Pelo contrário. A gente acaba se tornando um pouco ali como o Mar Morto. Já viu essa analogia do Mar Morto? O Mar Morto, ele é um acúmulo ali de água salgada e ele só recebe água, né? Ele não transborda, ou seja, não é como uma parte de um rio assim que vem, passa por ali e continua o seu curso até chegar no mar e é infinito, né? Ele para ali, fica parado. Então ele só recebe, ele não transborda. Só que ali nada prospera, né? Não tem vida. É muito inóspito, né? Um ambiente muito inóspito. E trazendo essa analogia para nós, para isso que a gente está falando da paralisia por análise, tem um pouco a ver com isso, né? Quanto que a gente não tem se permitido ser, se manifestar, agir, entrar em ação, por julgamento, por medo, por insegurança, dúvidas, porque a gente está esperando algo. E o quanto que a gente tem vivido, experimentado também, ou aprendido, estudado, só que a gente não tem permitido compartilhar de quem nós somos e do que sabemos, conhecemos. E água parada, você sabe que não é muito boa coisa, né? Nada prospera. De muito bom, pelo menos. Então, se você tem se petrificado na vida, de tanto pensar, de tanto intelectualizar, de tanto racionalizar, reveja o que se requer para você sair desse lugar, entrar em movimento. Uma coisa que eu gosto muito, que eu trago do meu aprendizado com coaching, que é uma ferramenta assim que eu acho maravilhosa, muito magnífica, muito efetiva para a vida, porque traz um olhar do onde eu tô, para onde eu quero ir. Tem essa assertividade, essa objetividade, essa praticidade que eu gosto muito e apoia demais a autorresponsabilidade, que é essa visão do próximo passo. Às vezes a gente fica aí pintando o cenário inteiro e a gente tem uma ideia de onde a gente quer chegar, só que a gente já tá olhando a escadaria inteira e aí pode dar um pouco de desespero, né? Quando você olha o processo inteiro. E aí a gente petrifica também,
Porque a gente fica falando, nossa, eu tenho que dar todos esses passos, vai demorar, é muito longe, requer isso, requer aquilo. Para, gente, vamos parar aí, vamos respirar. Qual é o próximo passo? Qual é o primeiro degrau que eu preciso subir nessa escadaria, né? Desse início de jornada ou nova jornada para onde eu tô indo, né? Na realização dos meus objetivos. Seja ter uma melhor comunicação nos meus relacionamentos, seja me posicionar de uma determinada maneira no meu trabalho, seja ir atrás da realização de um desejo, de um objetivo. É legal ter a visão, né, final de onde a gente quer chegar, mas também é importante ter claro assim, qual que é o primeiro passo que vai me permitir ir nessa direção. E às vezes a gente pode julgar como esse primeiro passo sendo algo muito simples, muito bobo até, né? Mas o importante é entrar em ação, entrar em movimento. Quando a gente dá o primeiro passo, os próximos degraus ficam mais claros. E a gente celebrar esse primeiro passo que a gente deu nos dá uma sensação de realização e de capacidade. E isso nos motiva a continuar na jornada. Por isso que é importante olhar cada passo, cada momento. Isso é estar presente com a vida. Desfrutando a vida no aqui e no agora. Fluindo com a vida. Eu gosto da analogia também de ver a vida como uma dança, né? Tem várias estações e cada estação de repente pede um ritmo, um estilo musical e a gente vai se adaptando e dançando, mas o importante é estar em movimento. Fluir com a vida, dançar com a vida. Tem as partes desafiadoras em que a gente tropeça e tá tudo bem. A gente precisa ser mais amoroso com a gente mesmo no processo, né? Eu acho que, de forma geral, nós acabamos nos punindo demais, sendo muito exigentes com a gente mesmo. Então, será que a gente está vivendo? Ou será que a gente está no piloto automático aí da vida? Será que a gente está vivendo ou será que a gente está com medo demais para agir? Medo de errar, medo de fracassar, mas às vezes acontece também o medo de dar muito certo. E aí a gente não sabe o que fazer. Ou ter medo de não ser capaz de sustentar o resultado que a gente está querendo. Ou de se arrepender e ver que não era aquilo que a gente queria. Mas sabe o que? Você só vai saber se você fizer. E tá tudo bem, sabe uma coisa boa disso tudo? É que a gente pode recalcular a rota. A gente pode mudar de ideia. Assim como quando a gente está dirigindo o carro e a gente erra um caminho ou encontra um obstáculo, e aí o GPS faz o quê? Recalcula a rota para que a gente possa chegar no nosso destino. Então, olha quantas coisas boas que às vezes a gente nem se dá conta, nem considera. Pare de se petrificar, pare de ficar parado, né? Ficou engraçado isso. Permita-se colocar em movimento. Isso não quer dizer que você não possa descansar. Cuidado, para não generalizar ou distorcer as coisas. Descanso é necessário em qualquer jornada. O ponto todo é não se paralise por analisar demais. Porque a nossa mente, ela tem uma tendência maravilhosa de criar cenários péssimos, assim, horríveis, que não são contribuição. E eu gosto muito também de um ponto de vista que eu ouvi do Sadhguru recentemente, que eu tô usando o aplicativo deles para meditar, né? E tem sido bem legal. E ele trouxe assim, o nosso corpo, ele é basicamente feito de memórias. E a nossa mente, ela é feita de imaginação. Ou seja, enquanto o nosso corpo fala muito sobre o passado, que a gente sentiu, que a gente experimentou, fisicamente falando, a gente é um pouco do resultado do que a gente escolheu comer, se a gente escolheu se exercitar ou não. A mente está muito relacionada ao futuro, aos e se's
da vida, né? As projeções. E o mais relevante é o quê? O aqui e o agora, que é tudo que a gente tem. Então, o que se requer para a gente usar o nosso corpo e a nossa mente como recursos para estarmos mais presentes no aqui e agora. E quem vai nos ajudar para estar mais presente no aqui e agora é a nossa consciência, a nossa alma, o nosso saber. Por isso que eu gosto de trabalhar com essa tríade, corpo, mente e alma. Porque não dá para olhar para um ser tão complexo de maneira separada, departamentalizada. A gente é um sistema composto por várias engrenagens e não adianta a gente olhar para uma só. É preciso olhar para o todo. Então, cuide-se. Permita-se entrar em movimento. Quando você se perceber paralisado por análise, respire fundo e pergunte-se: qual é o meu próximo passo? E o que se requer para eu me colocar em movimento agora? E fluir com a vida, com leveza, sendo quem você é. Fazendo o que você sabe fazer, gosta de fazer. E aquilo que você acredita que é bom para você e para o mundo. Certo? Muito bem, então. Deixe-me saber se esse conteúdo contribuiu com você. E a gente vai se falando, vai trocando figurinhas, não importa onde você me encontre nas redes sociais por aí, ou na vida, quem sabe. Eu vejo você.